Olá, tudo bem? Olha só, meu nome é Marden França, eu sou advogado e atual presidente da Comissão do Advogado Correspondente da OAB de Goiás. Além disso, eu sou o idealizador da comunidade Profissão Direito, uma comunidade em que eu ensino e você também pode ensinar as atividades paralelas da profissão Direito, ou seja, para aqueles que ainda não pegaram a carteira da OAB. Nesta aula, nós vamos resolver 3 questões das últimas provas do exame da ordem da OAB. Nós vamos aprender sobre prescrição, sobre competência e sobre defeitos do negócio jurídico. Eu vou resolver 3 questões, então será um vídeo rápido, mas objetivo. E você vai terminar esse vídeo sabendo sobre estes 3 assuntos para acertar eventuais questões similares na próxima prova da OAB. Tá legal? Vou compartilhar a tela para ficar didaticamente mais fácil o aprendizado. Beleza, acho que vocês estão vendo a minha tela aí. E a primeira questão é a seguinte, vamos lá. O advogado Fernando foi contratado por Flávio para defendê-lo extrajudicialmente, tendo em vista a pendência de inquérito civil em face do cliente. O contrato celebrado por ambos foi assinado em 10 de março de 2015, não prevista data de vencimento. Em 10 de março foi concluída, de 2017, ou seja, 2 anos depois, foi concluída a atuação de Fernando, tendo sido homologado o arquivamento do inquérito civil junto ao Conselho Superior do Ministério Público. Em 10 de março de 2018, um ano depois, Fernando, o advogado, ele notificou extrajudicialmente Flávio, o cliente, pois este ainda não havia adimplido os valores relativos aos honorários contratuais acordados. A ação de cobrança de honorários a ser proposta por Fernando prescreve em 3 anos, contados do dia 10 de março de 2015, quando foi assinado o contrato, em 5 anos, contados de 10 de março de 2017, ou seja, da data do encerramento do contrato, ou 3 anos, contados do dia 10 de março de 2018, a partir da data da notificação, ou 5 anos, contados de 10 de março de 2015, ou seja, desde quando o contrato foi assinado. Pessoal, a primeira coisa que você tem que ficar atento nessa questão é que tentaram, né, confundir você, levar questões mais complexas na elaboração do enunciado. Mas essa questão é muito simples de se resolver. Vamos lá. Primeiro, é importante observar que ele fala sobre uma demanda extrajudicial. Será que isso aí é interessante para o desenrolar do caso? Veremos. As datas. Dia 10 de março de 2017, o contrato foi encerrado, a prestação foi entregue pelo advogado. No dia 10 de março de 2018, um ano depois, ele deixou passar um prazo do encerramento do contrato e resolveu notificar o cliente extrajudicialmente. Correto, ao invés de entrar com uma ação judicial que seria desnecessária, notifica primeiro, resolve de forma amigável, bacana. E aí ele diz o seguinte, vamos lá, o que diz o nosso código. A ação de cobrança de honorários a ser proposta por Fernando, que é o advogado, prescreve em, o que diz o artigo 206 do Código Civil? Em 5 anos, a pretensão dos profissionais liberais, e aí entra advogado, dentista, contador, os procuradores judiciais, os curadores e professores pelos seus honorários, contado o prazo da conclusão dos serviços, da cessação dos respectivos contratos ou mandato. Ou seja, pessoal, aqui você mata essa questão com o artigo 206. E é interessante observar que no artigo 206 vão existir vários prazos de prescrições, e o prazo de 5 anos sendo o maior deles.
Então, para essa questão ser resolvida, você vai até o Código Civil e decora, faz um esqueminha, faz um desenho sobre o artigo 206. Vamos lá? Olha só, bem rapidamente, para não ocupar muito tempo da nossa aula. Prescreve, em 1 ano, a pretensão dos hospedeiros ou fornecedores de víveres destinado a consumo no próprio estabelecimento para pagamento de hospedagem ou dos alimentos. Em 1 ano, a pretensão de segurado contra o segurador. Esse cai muito, muito, muito. Vamos para o 3. A pretensão dos tabeliães, auxiliares da justiça, serventuários, árbitros, peritos, pela percepção de emolumentos, custos e honorários. Atenção, tá vendo? Perito, 1 ano só. 4. A pretensão contra os peritos pela avaliação dos bens que entraram para a formação do capital de sociedade anônima, contado da publicação da data da Assembleia, que aprovar o laudo. Você dificilmente vai utilizar isso daqui, a não ser que você seja um especialista na área empresarial. A pretensão dos credores não pagos contra os sócios ou acionistas e os liquidantes, contado o prazo da publicação da ata de encerramento da liquidação da sociedade. Em 2 anos, a pretensão para haver prestações alimentares, das ações de prestações alimentares. Nós temos o prazo de 1 ano, que nós lemos, o prazo de 2 anos. Em 3 anos, a pretensão relativa a aluguéis. Em 3 anos, receber prestações vencidas de rendas temporárias ou vitalícias. Em 3 anos, pretensão para haver juros, dividendo, prestações acessórias, em períodos não maiores de 1 ano. Em 3 anos, pretensão de ressarcimento de enriquecimento sem causa, muito utilizada. Em 3 anos, a pretensão de reparação civil, indenizações. 3 anos, a pretensão de restituição dos lucros ou dividendos recebidos de má-fé. 3 anos ainda, pretensão contra as pessoas em seguida indicadas por violação da lei ou do estatuto. O que mais? Vamos para o 8. A pretensão para haver pagamento de título de crédito, a contar do vencimento. Legal isso aqui, né? Cheque, sentença, tudo mais. A pretensão do beneficiário contra o segurador e a do terceiro prejudicado, no caso de seguro de responsabilidade civil obrigatória. Aí nós temos em 4 anos, que é a pretensão relativa à tutela, a contar da data da aprovação das contas, e por fim, 5 anos, que é a pretensão de cobrança de dívidas líquidas, constantes de instrumento público ou particular, contratos. A pretensão dos profissionais liberais, a nossa questão aqui, ó, em geral, procuradores judiciais, curadores e professores pelos seus honorários, contado o prazo da conclusão dos serviços, da cessação do respectivo contrato ou mandato. E, por fim, a pretensão do vencedor para haver do vencido o que despendeu em juízo, ou seja, aqueles honorários sucumbenciais. Legal? Beleza, pessoal. Então é isso. Por fim, eu só queria colocar aqui, né, nós passamos pela fundamentação legal, né, e nós vamos agora para a questão número 2. Vamos lá? Vamos lá, vamos ler essa questão rapidamente. Em função do incremento nas atividades de transporte aéreo no Brasil, a sociedade empresária Fastplane, sediada no país, resolveu adquirir helicópteros de última geração da pessoa jurídica holandesa Nederland Air Transport, que ficou responsável pela fabricação, montagem e envio da mercadoria. Primeira coisa, anota, uma empresa chamada Fastplane, sediada no país, sediada no Brasil, ela resolveu adquirir, beleza. E a outra empresa holandesa, né, sediada na Holanda, né, ela ficou responsável pela fabricação, montagem e envio, beleza. O contrato de compra e venda restou celebrado presencialmente nos Estados Unidos da América, restando ajustado que o cumprimento da obrigação se dará no Brasil. Então, nem Brasil, nem Holanda, eles foram para os Estados Unidos assinarem esse contrato, mas determinaram que o cumprimento, a entrega do serviço final seria no Brasil. No momento de receber as aeronaves, contudo, a adquirente verificou que o produto enviado era diverso do apontado do instrumento contratual. Beleza? Primeira coisa, não se aplica Código de Defesa do Consumidor.
Decidiu a sociedade empresária Fast Plane, então, buscar auxílio jurídico para resolver a questão, inclusive para propositura de eventual ação, caso não haja solução consensual. Considerando-se o enunciado acima, aplicando-se a lei de introdução às normas do direito brasileiro e o Código de Processo Civil, assinale a afirmativa correta. Pessoal, só voltando aqui na nossa questão número 1 que ficou, vamos responder aqui, né? Eu expliquei direitinho, mas nós não respondemos, né? Então, voltando aqui, a ação de cobrança de honorários a ser proposta por Fernanda, ela vai prescrever em 5 anos. Então, é letra B ou letra D. Contado de quando? 10 de março de 2015, que foi quando foi assinado? Não, nós vimos lá que é a data da entrega do serviço, né? Então, é 10 de março de 2017, quando foi concluído, quando foi entregue o serviço pelo advogado. Então, alternativa correta, letra B, beleza? Voltando para a nossa questão. Vamos lá. Então, considerando o enunciado acima, aplicando-se a lei de introdução às normas do direito brasileiro e o CPC, assinale a afirmativa correta. Primeiro, a lei aplicável na solução da questão é a holandesa, em razão do local de fabricação e montagem das aeronaves adquiridas. Será? B. A autoridade judiciária brasileira será competente para processar e julgar eventual ação proposta pela Fast Plane, mesmo se estabelecida uma cláusula de eleição de foro exclusivo estrangeiro, em razão do princípio da inafastabilidade da jurisdição. Será que mesmo que a gente estabeleça uma eleição de foro exclusivo estrangeiro? Letra C. A autoridade judiciária brasileira ela tem competência exclusiva para processar e julgar eventual ação a ser proposta pela Fast Plane para resolver a questão. O perigo aqui é a competência exclusiva. Vamos ver. Letra D. A autoridade judiciária brasileira ela tem competência concorrente para processar e julgar eventual ação a ser proposta pela Fast Plane para resolver a questão. Possivelmente seria a letra D, que é a competência concorrente, ou seja, pode ser optado pela autoridade judiciária brasileira. Mas vamos agora destrinchar para aprender exatamente a resposta dessa questão? Beleza. Fizemos, então, algumas anotações. Fast Plane contra uma empresa holandesa. O contrato foi assinado nos Estados Unidos, mas a entrega da obrigação no Brasil chegou um produto diverso do contratado e a Fast Plane deseja, então, pode ser que a Fast Plane queira entrar com uma ação. Então, vamos solucionar. Primeiro, a gente vai lá na Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, né, que é uma lei introdutória, e ela diz o seguinte no seu artigo 9º: para qualificar e reger as obrigações, aplicar-se-á a lei do país em que se constituírem. Parágrafo 1º. Destinando-se a obrigação a ser executada no Brasil e dependendo de forma essencial, ou seja, contrato, será esta observada, admitidas as peculiaridades da lei estrangeira quanto aos requisitos extrínsecos do ato. Ou seja, pelo artigo 9º, nós concordamos que a autoridade judiciária brasileira tem competência para julgar. Mas, dessa forma, a gente apenas exclui as alternativas A e B. E a letra C e a letra D? Qual seria? Vamos agora no Código de Processo Civil. No artigo 25, não compete à autoridade judiciária brasileira o processamento e o julgamento de ação quando houver cláusula de eleição de foro exclusivo estrangeiro em contrato internacional, arguida pelo réu na contestação. Aqui a gente derruba aquela cláusula letra B que fala sobre a cláusula de eleição de foro, né? Se houver uma cláusula de eleição de foro, ele realmente tem que ser julgado por aquela cláusula de eleição. Qual foi o foro que foi eleito naquela cláusula de eleição? Artigo 46. A ação fundada em direito pessoal ou em direito real sobre bens móveis, aviões, será proposta em regra no foro de domicílio do réu. Ou seja,
Aqui o CPC diz que pode ser julgado também esse processo no foro de domicílio do réu. Quem é o réu? A pessoa jurídica holandesa. Ou seja, esse processo também pode ser julgado na Holanda. E o que mais? O artigo 53. É competente o foro, inciso 3, do lugar onde está a sede para a ação em que for ré a pessoa jurídica, Holanda, onde se acha agência ou sucursal quanto às obrigações que a pessoa jurídica contraiu, onde exerce as suas atividades para a ação em que for ré sociedade ou associação sem personalidade jurídica, ou letra D, onde a obrigação deve ser satisfeita para a ação em que lhe exigir o cumprimento, ou seja, no Brasil. Então, pessoal, aqui nós estamos diante de uma competência concorrente, porque competência concorrente é aquela que se exerce simultaneamente sobre a mesma matéria por mais de uma autoridade ou órgão. Resposta correta, letra D. A autoridade judiciária brasileira tem competência concorrente para processar e julgar eventual ação a ser proposta pela Fast Plane para resolver a questão. Show de bola? Beleza, vamos para a questão número 3, e você vai ler comigo aqui rapidamente. João, único herdeiro de seu avô Leonardo, recebeu por ocasião da abertura da sucessão deste último todos os seus bens, inclusive uma casa repleta de antiguidades. Necessitando de dinheiro para quitar suas dívidas, uma das primeiras providências de João foi alienar uma pintura antiga que sempre estivera exposta na sala da casa, por um valor módico ao primeiro comprador que encontrou. João, semanas depois, leu nos jornais a notícia de que reaparecera no mercado de arte uma pintura valiosíssima de um célebre artista plástico. Sua surpresa foi enorme ao descobrir que se tratava da pintura que ele alienara, com valor milhares de vezes maior do que o por ela cobrado. Por isso, pretende pleitear a invalidação da alienação. A respeito do caso narrado, assinale a afirmativa correta. O negócio jurídico de alienação da pintura celebrado por João está viciado por lesão e chegou a produzir seus efeitos regulares no momento de sua celebração. Vamos ler? Vamos depois estudar o que é a lesão no negócio jurídico? Letra B. O direito de João a obter a invalidação do negócio jurídico por erro de alienação da pintura não se sujeita a nenhum prazo prescricional. Estranho, né? Nós lemos ali sobre prescrições, relatamos ali todos os prazos prescricionais, de 1 ano até 5 anos. Muito estranha essa alternativa letra B. Não parece ser a correta. Letra C. Letra C. A validade do negócio jurídico de alienação da pintura subordina-se necessariamente à prova de que o comprador desejava se aproveitar de sua necessidade de obter dinheiro rapidamente. Ó, já está dando a dica da resposta correta. Está dando a dica. Pode não ser essa, mas ele está rumando para esse caminho aqui. E letra D, se o comprador da pintura oferecer suplemento do preço pago de acordo com o valor de mercado da obra, João poderá optar entre aceitar a oferta ou invalidar o negócio. Show, show, show. Vamos lá para os estudos, para a gente ter base e fundamento para resolver essa questão. Primeiro, vamos estudar os defeitos do negócio jurídico. E aí, o primeiro defeito elencado no Código Civil já é o erro ou ignorância. Erro ou ignorância. São anuláveis os negócios jurídicos quando as declarações de vontade emanarem de um erro substancial, que poderia ser percebido por pessoa de diligência normal, em face das circunstâncias do negócio. E aí ele vai explicar o que é erro substancial. Ele é quando interessa a natureza do negócio, ao objeto principal da declaração, ou alguma das qualidades a ele essenciais. Então, eu achava que aquele anel era de ouro, né?
mas na verdade eu achava que aquele anel não era de ouro, era apenas uma bijuteria, e na verdade o anel era de ouro. Então houve um erro aí quanto à natureza e à qualidade desse objeto. Concerne a identidade ou a qualidade essencial da pessoa, a quem se refere a declaração de vontade, desde que tenha fluído, sendo de direito e não implicando recusa. Beleza. Então aqui nós temos uma situação que aparentemente poderia ser um dos defeitos do nosso negócio jurídico, em que houve a venda de um quadro, né, por um valor módico, né, e diante de uma extrema necessidade do vendedor. Dolo não é, coação também ele não foi coagido, estado de perigo também não. Vamos direto para a lesão. Olha só o que diz o nosso Código Civil. Ocorre a lesão quando uma pessoa sob preemente necessidade. Aí lembra que ele estava precisando de dinheiro? Ou por inexperiência. Ele não era o colecionador. Ele se obriga a uma prestação, ou seja, a prestação, obrigação de dar, né? Manifestamente desproporcional ao valor da prestação oposta. Eu me obrigo a dar para você esse quadro e você me obriga a pagar um valor. Só que esse valor foi manifestamente desproporcional. Beleza. Parágrafo, então, até aqui, encaixou direitinho, é lesão. Então, vamos excluindo as questões. João, lesão, pode ser a letra A? Sim. O direito por erro, não é a letra B. Subordina-se à prova. Na validade do negócio jurídico, subordina-se necessariamente à prova de que o comprador desejava se aproveitar de sua necessidade. Vamos ler, pode ser, esquema B. Letra D, se o comprador da pintura oferecer suplemento do preço, vamos ver, exclui uma B. É letra A, C ou D. Vamos lá. O que mais diz? Olha só, aprecia-se a desproporção das prestações segundo os valores vigentes ao tempo em que foi celebrado o negócio jurídico. Então, tem uma valorização no decorrer do tempo, determina-se que aquela prestação, o valor em si, ele fica mantido da data em que foi celebrado. Beleza. Não influencia na resposta da questão. Parágrafo 2º. Não se decretará a anulação do negócio se for oferecido suplemento suficiente ou se a parte favorecida concordar com a redução do proveito. Olha só, esse parágrafo está dizendo que a gente não decreta a anulação do negócio se a outra parte que comprou, que levou vantagem, oferecer um valor interessante para o vendedor, né? Pagar um suplemento a mais. Né? Agora, então, esse parágrafo 2º, ele leva a gente a acreditar que seria a letra D, porque, veja, se o comprador da pintura oferecer suplemento do preço pago de acordo com o valor do mercado da obra, João poderá optar entre aceitar a oferta ou invalidar o negócio. O erro está aqui. O João não tem essa opção entre aceitar ou invalidar o negócio. O parágrafo 2º do artigo 57 diz: não vou decretar a anulação do negócio. Não é opção do João. Não é opção. Então, aqui é uma pegadinha. Muitas pessoas assinalaram a alternativa D, mas essa pegadinha não é uma opção, não é uma faculdade. Não vai decretar a anulação do negócio. O negócio vai continuar. Certo? Beleza. Então, o que diz aqui o parágrafo 2º? O parágrafo 2º não oferece... sim, é o que eu estava falando para vocês. Então, veja só. A dúvida seria entre a letra C e a letra A. Vamos analisar a C. A validade do negócio jurídico de alienação da pintura subordina-se necessariamente à prova de que o comprador desejava se aproveitar de sua necessidade de obter dinheiro rapidamente. Então, nós lemos todo o dispositivo do artigo 157 que fala sobre a lesão e hora nenhuma nós encontramos esse requisito de prova. Hora nenhuma pede-se que seja provado isso. Certo? Vamos lá mais uma vez. O artigo 57 caput. Ocorre a lesão quando uma pessoa sob preemente necessidade. Certo? E aqui diz o quê? A prova de que desejava se aproveitar de sua necessidade. Então, eu teria que provar que o comprador estava se aproveitando. Ou por inexperiência, ele
por necessidade ou por inexperiência, se obrigue à prestação. Ou seja, aqui o CAPT diz que não tem nada a ver com o comprador, e sim com o vendedor. Eu estou precisando de dinheiro e eu não tenho experiência, e eu me obriguei a algo, eu não estou falando nada do comprador. Então a letra C é errada, só restando a letra A. O negócio jurídico de alienação da pintura celebrado por João está viciado por lesão. Sim, por lesão. E chegou a produzir seus efeitos regulares. Sim, ele vendeu, entregou a obra de arte, recebeu um dinheiro por aquilo, no momento de sua celebração. Perfeito. Então, questão número 3, a alternativa certa é a letra A. É isso aí. Pessoal, encerramos então aqui este vídeo. Espero que você tenha curtido, tenha gostado. Deixe seu comentário, suas dúvidas. E olha, quero convidar você para participar do nosso canal. Clique nesse botãozinho aí, inscreva-se para ser notificado dos próximos vídeos, tá? Outra coisa, deixa eu parar esse compartilhamento aqui, voltar para cá. Beleza. Outra coisa, me sigam no Instagram, lá, Marden Franca. Eu falo muito sobre correspondência jurídica e sobre atividades que você, que ainda não conseguiu pegar a sua carteira da OAB, pode desenvolver e já ganhando a sua renda para custear seus livros, seu preparatório para a OAB, sua pós-graduação. Então é isso aí. Muito obrigado e não se esqueça de curtir este vídeo e deixar o seu comentário. Um abraço e até a próxima.